Olá! Vamos começar mais uma semana e seguindo aí a sequência de dicas sobre congelamento que eu prometi semana passada. Na sexta-feira a gente falou de congelamento de salgados fritos. E, gente, eu já imaginava, né, que eu fosse receber algumas mensagens aí perguntando sobre salgados assados, né? E dito e feito. Algumas pessoas me mandaram mensagem perguntando se para salgados assados são as mesmas dicas que eu dei para os fritos, né? Aí, como que faz? Então, se dá para congelar salgado assado antes de assar, ele cru. Então, vamos lá, né? Eu já estava preparada para isso. Eu sabia que ia ter, né, perguntas em relação a isso. Então, vamos lá esclarecer isso aí, porque é bem legal e eu amei, né? Deixar vocês me perguntarem, né? Para ver o interesse também de vocês aí. E é o seguinte, temos duas opções aqui, né? Uma de congelar o salgado assado, já assado, né? E congelar os salgados antes de assar, ele crus, ok? Para assar depois. Bom, se você for congelar os salgados assados aí, tudo bem. Você vai seguir as mesmas dicas que eu dei para os salgados fritos. A única dica que eu dou extra para isso é que, como a gente vai, eu no caso, como eu aqueço, como é que eu consumo esses salgados, por exemplo, depois de congelados? Eu aqueço no forno, tanto os fritos quanto os assados. Então, o assado, a única dica que eu dou é se você já vai pensar em fazer para congelar, você deixar um pouquinho tirar ele um pouquinho antes do tempo que você normalmente deixa, tá? Então, ele um pouquinho mais branquinho, mas tem que tomar muito cuidado para você não tirar tão branquinho assim, a ponto dele não assar dentro. Ele tem que estar completamente assado para você fazer isso, tá? E aí não ter problema. Então, qual é o truque para você ver se o seu salgado, se o seu pão, por exemplo, tá assado dentro, né? Você vai olhar a parte de baixo dele. Então, você abre o forno ali, né? Depois aí que você já acha que ele já tá salgado, sentiu aquele cheirinho de salgado no ar, você já pode abrir o forno com segurança, porque quando a gente sente o cheiro, né? Quando esse cheiro exala e toma conta da cozinha, por exemplo, é porque ele já tá no final do assamento. Então, você já pode abrir um forno, né, com tranquilidade, seja um bolo, seja pão, seja o que for, ok? Então, aí você vai abrir o forno, você vai levantar aí, dentro do forno mesmo, pega ali e já levanta um pouquinho para ver a parte de baixo. Se você ver a parte de baixo e perceber que ela tá ainda muito branca, é porque ele provavelmente ainda não assou por completo, tá? Dentro. Então, você vai deixar aí mais alguns minutinhos. Agora, se você levantou a parte de baixo, você observou que ele já tá corando, ele já tá meio coradinho, né? Aí sim, você já tem a segurança que ele tá assado internamente, mesmo que a parte de cima não esteja assada o suficiente aí para você, em questão de aparência, não esteja tão moreninho, tão, né, coradinho como você gosta. Porque aí é só questão, se for, por exemplo, para você já consumir, é questão só de você deixar mais 2 minutinhos aí, só para ele dar uma coradinha a mais. Mas aí, para congelar, né, se ele já começou a corar embaixo, você já pode tirar, mesmo que ele ainda esteja um pouquinho, né, não tá tão coradinho em cima, ou tá ainda mais branco do que você gostaria, que você normalmente tira. Então, tira ele um ponto, né, aí a menos de assamento, ele um pouco, né, menos corado, mais branquinho aí, contanto que a parte de baixo já esteja, né, ali você percebe que ela já tá corando. E aí você vai esperar ele esfriar, vai colocar de preferência numa grade, né, para ele esfriar por baixo, né, o ar circular nele. E aí você vai deixar esfriar completamente, você vai distribuir ele numa assadeira, ou na própria assadeira do que você assou, ela já vai estar fria mesmo, enquanto ele esfria na grade. Então, você vai colocar na bandeja, você vai congelar exatamente como eu mostrei no vídeo
né, de sexta-feira. Então, quem não viu, volta lá, né? É um vídeo a menos aí, né, atrás. E aí vai ser aquele mesmo processo, congelamento em aberto. Quando ele estiver firme, você vai ensacar, tirar todo o ar, etiquetar e tudo, pá, e congelou. Beleza? Agora, né, esse aí, né? Ah, eu quero comer, né? Ou se você já quer vender ele, né, assim, então você vai instruir a pessoa, o seu cliente, ou você vai fazer aí na sua casa, você vai tirar ele do freezer, né, deixa na sua bancada, não abre a embalagem, deixa ela na sua bancada, aí você vai pré-aquecer o forno, né? Você já pode até distribuir ele na assadeira e aí você vai pré-aquecer o forno. O forno, dependendo aí, né, do ambiente, ele vai demorar 5 minutos, até menos, às vezes, 10 minutos, sei lá, né? Pré-aquece o forno, é esse tempo que ele vai ficar fora aí do freezer. Não precisa mais do que isso, ele não precisa descongelar para você, né, esquentar ele. Pronto, pré-aquecer o forno, aqui no meu forno 180 graus, boto lá meus salgados, minhas esfirras, por exemplo, empadas, o que for, boto lá dentro e aí você vai ver o tempo. Vai depender muito da quantidade, do tamanho, né, deles. E aí, aqui, normalmente, eu coloco um período, assim, de 8 a 12 minutos, né? Às vezes, por exemplo, quando tá mais frio aqui, né, o ambiente, ele demora um pouquinho mais. A primeira fornada ele demora mais, quando é a segunda ele já é mais rápido, então depende. Então, às vezes com 8 minutos ele já tá pronto, às vezes com 10 minutos, com, né, 12 minutos, né, ele tá pronto. Então eu coloco de 8 a 10 minutos aqui no meu forno, a 180 graus, ele já tá perfeito para você consumir e, gente, parece que acabou de ser feito ali, né? Então, claro que vai depender muito da receita aí, né? Mas os meus eu garanto, assim, que você vai comer. E foi o que aconteceu no final de semana que, né? Que eu congelei. Lembra que eu congelei no vídeo de sexta-feira? Eu congelei as coxinhas que tinham sobrado aqui, que eu fiz pra família. Eu congelei. E aí tava eu, meu marido aqui sozinho, né? No final de semana. E as coxinhas e quibe lá no freezer. E aí a gente, vamos comer, né? E aí tirei, fiz esse processo, botei na assadeira, pré-aqueci meu forno, botei elas lá e elas saíram lindas, maravilhosas, parecendo assim que tinha acabado de fazer, né? Claro que quando você frita na hora, ela fica muito mais crocante, mas a crocância que ela fica aqui já é a crocância normal, entendeu? Já, né, já fica assim perfeita. E até meu marido, toda vez que ele come, ele fala assim, nossa, mas é incrível, parece que foi feita agora, né? E é isso, é a sensação, né? O único problema dos meus salgados, vou contar pra vocês aqui, né? Tem um problema muito sério que todo mundo que come fala, inclusive eu reclamo, né? É uma reclamação que eu recebo muito dos meus salgados, que eles são tão leves, tanto a coxinha quanto a esfirra, a empada, desmancha na boca, assim, ela não pesa, né, quando você come, que você acaba comendo mais do que o que deve, entendeu? Do que o que gostaria de comer, porque é muito leve, você vai comendo, 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 você não sente, né? Ela não enche, ela não empanturra, sabe? Não é como, tem alguns salgados que eu já comi, alguns assim, que você bota na boca e fica aquela coisa, aquele bolo na boca, e é difícil até de engolir, né? E parece que ele cresce na boca, né? E os meus são exatamente o contrário, né? Eles são muito leves, então você acaba comendo até mais da conta. Né? E toda vez que eu como é incrível, tem mais de 10 anos, né, que eu ensino essa receita aí nos cursos e tudo, que eu desenvolvi essa receita e ensino nos cursos. E eu sempre que eu como, eu tenho a mesma sensação de, meu Deus, às vezes eu fico assim, como é que eu consegui chegar nessa massa, né? Porque é incrível, mas foi muito teste, comi muita coxinha ruim, comi muita esfirra pesada, dessas que embolam na boca, né? Quando eu tava fazendo meus testes, adaptando as minhas receitas aqui com os ingredientes do Japão. Então eu comi, minha família comeu muita coxinha ruim, comeu muita esfirra ruim, comeu muita empada ruim, entendeu? Comeu muito tudo ruim, aí até chegar na receita realmente que, né? E a minha receita de coxinha, por exemplo, né, foi a partir da receita da minha sogra.
porque era só de batata, né? E eu não conseguia fazer aqui. Acho que eu já até contei essa história aí, né? Mas eu sempre falo, né? O meu padrão é quando eu chego num ponto que eu amo coxinha, então eu penso numa coxinha, eu não quero comer coxinha nenhuma, né? Eu quero comer a minha. E até a da minha sogra, eu falei pro meu marido, até da minha sogra eu consegui superar, porque, né, eu fazia. E aí sempre pensava na da minha sogra. Nossa, mas eu queria comer a da minha sogra e tudo. Era mais gostosa e tudo. Hoje, se você botar as duas na minha frente e eu só puder escolher. Se eu puder escolher as duas, eu vou comer as duas. Mas se eu puder escolher só uma, eu vou escolher a minha, gente. Sinceramente, é a que eu sinto vontade de comer, né? Mas é isso, tá? Então, pode congelar assim, tranquilo. Se você tem uma receita que ela já fica bacana aí, né? Ela já tem, né? Já é uma massa leve, né? Macia. Se a sua coxinha ela fica crocante, ela já não fica encharcada. E a minha, ela fica muito sequinha. É impressionante, né? Então, se você já tem uma massa assim, tudo, pode congelar e tranquilamente fazer esse processo que eu ensinei, que você vai, né, se surpreender, beleza? Então, a esfirra, né, a empadinha, os salgados assados, se eles já forem assados, vai seguir esse mesmo processo aí. Agora, vamos partir para você congelar a massa crua ainda. Eles moldados, por exemplo, salgados assados, né, para assar, já moldados aí, né, se dá. E dá para você, só que você tem que tomar alguns cuidados, que eu vou falar aqui, né? Não é tão simples quanto o salgado frito, sem ser frito, né? Ele cru, tá? Então, no caso aí, porque, por exemplo, vamos se basear na massa de esfirra, né? Várias pessoas, umas 5 pessoas me perguntaram de esfirra aberta, esfirra fechada, né? Como é que faz? Porque a massa de esfirra é uma massa fermentada, né? É uma massa de pão, né? Então, qual é o segredo? É você fazer ela, moldar e não deixar essa massa fermentar. Porque se ela fermentar, ela não vai ficar bacana congelada. O que acontece quando a gente faz uma massa fermentada, tipo uma massa de pão, uma massa de esfirra aí, né? E você faz essa massa e você congela. Lá no freezer, né? O que vai acontecer? Ela vai parar, né? A fermentação. Ela vai interromper esse processo de fermentação. Aí, é como se ela tivesse adormecido, o fermento volta a dormir. Você ativa o fermento na hora que você vai trabalhar a massa e aí depois você bota ele para dormir de novo aí no freezer, no geladinho aí, tá? E aí, quando você tira do freezer, aí sim, aí ele vai ter que acordar. Ele vai ter que passar por esse processo de fermentação para ele se ativar de novo e aí ele desenvolver a sua massa. Ok? Então, olha só como é que é o processo. No caso de massa aí para salgadinhos tipo esfirra, né? Enroladinhos e tudo. Você vai fazer a massa e vai trabalhar a massa, fazer normal, sovar normal e tudo, e você já vai moldar os salgados. Porque, por exemplo, a minha massa de esfirra, né? E normalmente as massas, elas passam por 2 processos de fermentação. Então, no meu caso, da minha massa de esfirra, do meu processo de fazer, eu faço a massa, imediatamente eu já porciono ela, eu faço bolinhas já com o tamanho, o peso das minhas esfirras, entendeu? E aí, essas bolinhas vão para a primeira fermentação. Depois dessa primeira fermentação, aí a gente vai modelar as esfirras e aí ela vai para a segunda fermentação, já moldadinha lá, recheada e tudo. Ele vai para a segunda fermentação. Depois dessa segunda fermentação, aí você vai pincelar lá com ovo, seja com o que você passar, e aí ela vai assar. Isso é o processo normal da minha massa, ok? Então, no caso de congelar ela, eu vou pular essa primeira fermentação. Então, eu vou fazer a minha massa, eu já vou abrir ela, e aí você tem 2 opções. Ou fazer como eu faço, pesar as bolinhas, e a partir dessa bolinha você já molda suas esfirras. Ou você pode abrir a massa inteira nesse processo para congelar, talvez seja até mais fácil.
Você vai pegar, acabou de fazer a massa, sovar a massa, você vai abrir ela inteira aí. E aí, você, com um cortador, né? Um cortador redondo, do tamanho que você quer, você já vai cortando ela, já vai recheando, botando o recheio e fechando, né? Então tem que ser um processo meio rápido, para não dar tempo dessa massa fermentar. Então, quais são os cuidados que você pode ter para essa massa não fermentar? Ou seja, para você, claro que uma vez que você mistura o fermento com o líquido, né, e você trabalha essa massa aí, sova, é óbvio que aí ele já vai, né, começar a se desenvolver, tá? Então, o segredo aí é você procurar usar os ingredientes gelados. É o contrário do que a gente faz normalmente. Então, por exemplo, para ativar um fermento biológico seco, por exemplo, a gente usa um líquido ou temperatura ambiente, se tá muito quente, ou ele morninho, tipo 40 graus aí, né? Tipo uma madeira de bebê, né? Aquela temperaturinha ali, né, morninha e tudo, para quê? Para ativar o fermento. Só que a gente não quer ativar esse fermento, a gente quer retardar que ele, né, se desenvolva aí, que ele realmente reaja. Então, o que a gente pode fazer para, né, retardar esse processo? Usar os ingredientes gelados, porque ele gelado, a temperatura baixa, impede que esse fermento se desenvolva, ele não acorda, né? Então, a gente usar, tipo, se é leite na sua receita, leite gelado na massa, água gelada se for água, ovo gelado se tiver ovo, entendeu? Então, você vai usar os ingredientes todos gelados. E aí, você vai falar assim, nossa, mas isso não vai prestar, Ana. Pensa que isso aqui não é bolo, não é massa de bolo, não é igual a bolo, que se você usar gelado, vai interferir mesmo. Nesse caso, não, você só vai retardar o processo dele de fermentação. E é o que você precisa para congelar. Isso é só no caso de congelar, tá, gente? De você querer congelar. Ou se você tá fazendo, por exemplo, num ambiente, numa cozinha, que tá muito quente, né? Aí você pode também usar os ingredientes gelados para retardar esse processo aí de fermentação, ok? Então, usar os ingredientes gelados vai te ajudar muito a trabalhar essa massa e ela não começar a fermentar rápido, né? Dá tempo de você processar, trabalhar ela. Agora, a minha dica é, se você for fazer esse tipo de salgado aí para congelar, gente, procura fazer então uma quantidade de massa que você consiga modelar rápido e congelar rápido, entendeu? Para não dar tempo dele desenvolver, porque mesmo você usando os ingredientes gelados aí, é claro, se ela ficar aqui e tudo, ele vai começar a se desenvolver depois de um tempo. Se você demora muito, ele começa a desenvolver aí, né, a fermentar, tá? Então, faz a massa. Se você consegue, tá? Com 1 quilo de farinha, você consegue trabalhar bem aí, faz de 1 quilo em 1 quilo. Ah, mas eu consigo trabalhar, eu sou rápida. Ou então eu tenho um ajudante, tenho uma pessoa para me ajudar e tudo, eu consigo trabalhar com o dobro aí, 2 quilos. Tudo bem. Mas aí cada um tem que ver o quanto você consegue trabalhar rápido aí para congelar rápido. Então, talvez seja mais interessante para você ter sucesso aí no congelamento, né? Ter um resultado bom, né? De você trabalhar, fazer mais vezes a massa, entende? Em vez de fazer uma massa de uma vez, você faz uma massa, faz todo o processo, congela. Enquanto tá congelando, você já tá aqui produzindo outra massa, moldando, papapá, botando em bandeja. Tirou o de lá que já tá congelado, ensaca, etiqueta, pá, volta pro freezer, você termina aqui e começa o processo de novo. Então, talvez seja muito mais rápido aí, questão de otimização aí do seu tempo para você trabalhar bem, né, com a sua massa. Beleza? Então, os ingredientes gelados aí, eles ajudam, inclusive o recheio. Então, por exemplo, o recheio da esfirra, né? Usar ele gelado, tá? Ou no máximo ele bem frio aí. Mas você pode já usar ele gelado também. E aí você vai moldar, né? Ela vai fazer o mesmo processo, vai botar ela em bandejas aí, né? Cada uma. Não passa nada, não passa o ovo ainda. Vai botar na sua bandeja aí, pá, congela. Congelou, ficou durinha, ensaca, tá? Etiqueta. E aí, tudo bem, tá lá. Na hora de usar ela, né? De continuar o processo aí, de assar, por exemplo, o que você vai fazer? Você vai tirar do freezer,
né? E aí a mesma coisa que eu, Ana, faço. Eu não deixo ela voltar totalmente, assim, né? Tira do freezer, você vai. Se você já congelou na assadeira que você vai assar, tudo bem, né? Mas, por exemplo, ela tá em sacos. Então, você vai lá, se você usa papel manteiga como eu, vai forrar a sua assadeira com papel manteiga, a assadeira de assar mesmo, já vai botar elas lá, congeladas mesmo, e aí sim ela vai pra fermentação, ok? Então, aí você vai ter que botar ela pra fermentar, tá? Passar. E aí esse processo ele demora muito, porque lembra, ela tá congelada, os bichinhos lá do fermento lá, eles estão lá adormecidos. Então eles precisam ainda acordar, se espreguiçar, né, para poder eles se ativarem e aí começar a fermentar essa massa. Então, é um processo muito mais demorado do que quando você faz normalmente, que você não passa por esse processo aí de congelamento. Então, dependendo do ambiente, depende de vários fatores aí, ele demora tipo 5 horas, 4 horas, depende da quantidade, do que for aí, né? Ele vai demorar 2 horas, sei lá, né? Vai depender, vocês vão ter que ver aí de acordo com o ambiente de vocês. Então, eles vão demorar mais para fermentar. Mas como é que você vai saber que tá no ponto? Porque aí não tem um controle, tipo, deixar para fermentar 1 hora, que é o normal, né? 40 minutos. Quando você vê que ela chegou no ponto, ela dobrou pelo menos o volume, ela tá bem fofinha, ela se desenvolveu, tá? Aí você vai pré-aquecer o forno, né? Quando ela sair da fermentação, já estiver bem fofinha, bonitona lá, aí você vai pincelar ela com o que você usa, se é leite, se é gema, se é ovo, né? Pincela ela e aí forno pré-aquecido, bota lá e ela vai assar normalmente. Entenderam, gente, qual é o processo? Então, é diferente, tá? E aí, para não ficar, que já ficou muito longo, amanhã a gente fala de empada, porque aí eu tenho também, né, algumas questões aí que eu devo chamar a atenção de vocês para na hora de congelar a empada crua, se dá para congelar, que também me perguntaram isso. Então, amanhã a gente fala de empada, hoje a gente fica, né, com as dicas aí para massas de salgados fermentadas, digamos assim, tipo pão, né, com a base de pão. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me perguntem aí. Pode botar nos comentários aqui, que eu tô sempre de olho e respondo na medida do possível, né? Ou mandar, por exemplo, uma mensagem no privado lá no Instagram. E se você não me segue lá, segue lá, porque aí eu sempre tô olhando também as mensagens, é um ponto de contato que eu tenho, né, com vocês. E no Televip, né? Quem não tá no Televip, entra lá, né? Que também é um que eu tô sempre de olho, né? Então eu respondo até mais rápido no Televip, tá? Mandem suas dúvidas, que o que eu puder ajudar aqui, tô aqui, né? Todo dia para isso, tá? E eu espero ter conseguido ajudar aí, né? Eu até separei algumas coisas, escrevi algumas coisas aqui, mas ó, falei tudo, nem precisei colar aqui, né? No que eu escrevi, mas eu falei tudo que eu tinha colocado aqui para não esquecer, porque são dicas importantíssimas, porque senão você não vai ter um bom congelamento aí desses salgados. Agora, minha opinião, pra gente fechar aqui, né? Eu, sinceramente, pelo menos com os meus salgados, né? Aí eu prefiro congelar eles já assados, tá? E esquentar, né? Primeiro que é menos trabalho, você já faz aí o processo, na hora de consumir é mais rápido, até para vender, né? Mas, porque, gente, se vocês forem vender salgados assados crus, você vai ter que explicar para o cliente fazer esse processo. E ele tem que ter um local adequado na casa dele, né? Não precisa ter uma estufa, como eu tenho aqui, uma estufa adequada, uma estufa para fermentação. Não precisa. Mas tem que ter um ambiente aí na casa do seu cliente, um lugar quentinho, né? Que ele possa colocar ali para fermentar, porque senão ele vai culpar você. Às vezes ele não sabe e não sabe, né? Ninguém é obrigado a saber, né? Ele tá comprando de você, mas às vezes não sabe. Às vezes não tem nem forno, então tem que tomar cuidado, porque aí também se não tiver forno, se ele tiver já assado, dá pra botar até naqueles forninhos lá, tipo toaster, né? Aquele que tem resistência e tudo, dá também pra você esquentar ele lá, só que ele é mais forte, então às vezes ele, né, ele cora mais do que o que deve, mas dá também. Então tem que tomar esse cuidado aí, ver qual, né,
o que que a pessoa prefere. Mas se for para você consumir aí, para fazer, né, ou até para você fazer para vender eles assados, você pode fazer esse processo de congelamento para você adiantar aí a sua produção, né? Então você já tem aí, tá, massas de esfirra, as esfirras prontinhas já congeladas, para quando tiver um pedido, por exemplo, de última hora, né? Você tem ali para atender. Então você mesmo vai fazer esse processo, vai se programar para você colocar elas aí para fermentar, para depois assar e aí sim você entregar para o seu cliente já prontinho. Então, para otimizar aí a produção, né, para você acelerar a sua produção aí, é ótimo, né, porque realmente fica bom. Agora, o que que eu dou de conselho final para encerrar aqui? Eu acabo me empolgando e a gente vai, né? Mas tá começando a semana só, né? Tá apenas começando. Um conselho final que eu dou, gente, antes de você prometer para o cliente fazer esse processo para entregar, fazer uma entrega para o cliente, faça um teste, tá? Na sua cozinha, faça um teste com a sua receita, se não for a minha, por exemplo. Faça primeiro um teste, congela primeiro para você, não precisa esperar os 3 meses, mas congela aí primeiro para você, testa, tanto ela assada quanto ela crua, testa primeiro na sua cozinha para daí você ver se realmente ficou bom, se você pode entregar assim, fazer dessa forma para entregar para o seu cliente. E aí sim, aí você parte para fazer dessa forma e aí você ter, né, essa etapa aí na sua produção já, né, pronta aí para você acelerar e otimizar a sua produção. Mas testa antes, né? Mesma coisa uma receita, né? Você aprender uma receita aí tudo, antes de você já testar ela para o cliente, testa primeiro, vê se realmente para depois você anunciar e aí você vender, né? Para evitar problema para você mesmo, para evitar reclamação, dor de cabeça para você mesmo. Então, testem primeiro e tudo que eu ensino aqui, né? Eu já testei, o que eu ensino, né? Vocês podem confiar que, né, se seguir do jeito que eu ensino, né? No caso aqui, eu garanto esse congelamento aí perfeito e tudo com a minha massa. Então, quem já é meu aluno, né? Ou quem quer aprender a fazer minha massa e tudo, pronto, você já tem essa segurança, né? Eu não posso responder por, né, receitas, por exemplo, que não são minhas, que eu não testei, né? Mas eu falo pelas minhas aqui, né? E que dá para você fazer, desde que a receita que você tenha, você já comprovou, já testou e ela é uma receita equilibrada, é uma receita que te dá um bom resultado. Aí você pode aplicar essas dicas aí e tudo bem, você vai ter também, né, sucesso aí com, né, nos resultados, beleza? Mas testem antes de você se comprometer, né, com as outras pessoas aí, né? Então testa para ver o que é que você pode garantir para as pessoas, beleza? Então até amanhã, gente, desculpa, né? Ficou longo demais, mas eu acho que, né, é um assunto que pede uma explicação mais detalhada aí, porque é muito séria essa questão de você trabalhar uma massa fresca aí, né, fermentada, né, nesse processo aí de congelamento. Então, a gente se vê amanhã e amanhã a gente fala de empada. Aí eu dou, né, as minhas dicas aí de congelamento de empada, beleza? Beijo, até amanhã, gente.